Capítulo 306 3 Genes Reis, Herança Genética 2 Seria muito conveniente viajar dezenas de milhares de quilômetros em um instante. Era muito adequado para uma pessoa preguiçosa como Luian. Era uma pena que ele só pudesse estabelecer um ponto de ancoragem com sua habilidade atual. Caso contrário, ele teria que estabelecer pontos de ancoragem em toda a estrela do Grande Despertar. Esse foi o efeito do teletransporte espacial. E depois de evoluir para o Gene Rei, o efeito de amplificação trazido pelo próprio gene transcendente também foi extremamente exagerado. O efeito de amplificação trazido apenas por esse gene transcendente foi 2 vezes maior que o efeito de amplificação trazido pelos 3 genes aperfeiçoados de nível Lord anteriores de Luian. Era apenas um gene de nível real que ainda precisava ser refinado. Se fosse refinado ao máximo, quão forte ele seria? Não é de se admirar que Ei fosse tão forte. Entretanto, Luian entendeu que seu gene transcendente do tipo espacial deveria ser mais forte que o gene rei de Ei. É claro que a quantidade de energia espiritual consumida pela evolução também foi extremamente grande. Do nível de chefe ao nível de rei, Luian consumiu quase 3 milhões de cristais espirituais de nível 4. Felizmente, Luian pediu a Ame que lhe trouxesse um lote de cristais espirituais. Caso contrário, ele teria que usar o fluido do gene espiritual para carregar o cubo. Para ser honesto, Luian ainda planejava usar o fluido genético da força espiritual para cultivo. Afinal, essa coisa permitiria cultivar mais rápido. Luian reprimiu sua excitação, foi tomar banho e pediu ao garçom para trocar os lençóis do quarto. Depois de descansar por um tempo até que a dor e o cansaço desaparecessem, ele começou a evoluir novamente. Desta vez, Luian evoluiu para o controle mecânico. A dor foi um pouco menor do que quando ele foi transportado pelo espaço da evolução. Por um lado, o corpo físico de Luian havia melhorado. Por outro, a força desse gene era ligeiramente menor que a do gene do tipo espacial. Muito rapidamente, a evolução foi concluída. Luian obteve seu segundo gene transcendente de nível rei. Habilidade de combate, controle mecânico. Assim como o teletransporte espacial, Luian também obteve muito conhecimento herdado após evoluir para o nível de rei do controle mecânico. Antes, Luian claramente não sabia nada sobre máquinas, mas agora ele sentia que podia consertar o antigo Overlord mecânico. Esse tipo de conhecimento que vinha dos genes era bastante mágico. Se alguém não quisesse ser um guerreiro genético, ainda poderia ganhar dinheiro trabalhando como funcionário de manutenção. Luian não conseguiu evitar o ridículo em seu coração. Claro, isso era só uma brincadeira. O próprio Luian poderia até mesmo fabricar alguns equipamentos mecânicos um pouco mais fracos. Entretanto, ele percebeu que não era capaz de criar uma vida mecânica como o Overlord mecânico. Isso porque não envolvia apenas conhecimento mecânico, mas também coisas como vida e alma. Luian ficou um pouco curioso. Se ele continuasse a evoluir após o sorteio, haveria uma herança relacionada à alma para o controle mecânico? Ele poderia esperar por isso. Além da herança do gene do rei, o efeito do controle mecânico também foi muito mais forte do que o controle mecânico. O limite superior da capacidade de controlar vidas mecânicas havia sido aumentado. Com a força de Luian, que acabara de entrar no estágio 3, ele sentia que deveria ser capaz de controlar uma vida mecânica de nível rei de estágio 3. Ele poderia até ter a esperança de controlar vidas mecânicas de estágio 4. Além disso, a vida mecânica, anteriormente controlada pelo controle mecânico, precisava manter o efeito da técnica de combate. Se parasse, a vida mecânica retornaria ao seu estado original. No entanto, as coisas eram diferentes agora. A técnica de combate por controle mecânico permitiu que ele deixasse uma semente de controle na mente da vida mecânica que ele já controlava. Mesmo que ele não mantivesse suas habilidades de combate, as vidas mecânicas que eram controladas anteriormente ainda o considerariam seu mestre, a menos que a semente do controle fosse apagada. Ao ver isso, Luian ficou um pouco animado. Todos queriam dar uma olhada no campo de batalha da fronteira entre a raça humana e a raça das máquinas.
Esse gene transcendente dele era simplesmente um inimigo da raça das máquinas. Além das técnicas de combate e do conhecimento herdado, seu controle mecânico ainda era uma melhoria geral. Embora o efeito de amplificação fosse mais fraco que o teletransporte, ele ainda era muito mais forte que os 3 genes transcendentes de nível suzerano que ele havia obtido anteriormente. Apenas por evoluir 2 genes transcendentes de nível rei, a força de Luoyuan passou por uma tremenda mudança. Luoyuan descansou um pouco e pediu ao garçom para trocar os lençóis manchados de sangue. A atendente que entrou era uma guerreira genética do governo da cidade de Avenlu. Ela era uma bela jovem. Ela olhou para o lençol branco coberto de sangue com uma expressão estranha. Que coisa aterrorizante esse nobre hóspede estava fazendo lá dentro. Essa perda de sangue não foi muita. Ele realmente ficaria bem. E não foi a primeira vez. Parecia que esse hóspede também havia perdido muito dinheiro alguns dias atrás. Como seu corpo resistiu? A atendente lançou um olhar furtivo para Luoyuan. Ao ver seu rosto bonito, corou levemente e abaixou a cabeça para continuar a arrumar as malas. Depois que o garçom limpou, Luoyuan descansou um pouco para repor suas energias e se ajustar ao seu estado. Depois disso, Luoyuan começou a desenvolver seu terceiro gene rei. Gene Overlord, toque da natureza. Foi o mesmo processo, mas a evolução foi muito tranquila. Depois de 2 evoluções consecutivas ao nível rei, Luoyuan não sentia mais dor. Poderia ser que seu corpo físico atual fosse 10 vezes mais forte do que antes, ou poderia ser que ele estivesse entorpecido pela dor. Não importa o que aconteça, o toque da natureza evoluiu novamente. Gene Rei, luz da vida. Após evoluir para o Gene Rei, o conhecimento herdado também foi absorvido por Luoyuan. O que surpreendeu Luoyuan foi que o conhecimento herdado vinculado a esse gene transcendente estava relacionado à vida e ao poder da natureza. Diferente de suas habilidades inatas de combate, Luoyuan só podia usar um pouco de sua força vital e do poder da natureza. Capítulo 307 3 Genes Rei, Herança Genética 3, por exemplo, poderia acelerar o amadurecimento das plantas. Mesmo que eu não possa ser mecânico, ainda posso ganhar muito dinheiro cultivando. Luoyuan olhou para a suave energia verde clara que surgia em sua mão e sentiu a vitalidade contida nela. Não pode deixar de zombar novamente. Quanto à habilidade de combate inata, Luz da Vida, também era uma habilidade de combate de cura. Além disso, seus efeitos eram muito mais fortes que o toque da natureza. Até mesmo uma pessoa moribunda poderia ser salva. Enquanto estivesse respirando, ela não morreria. Para Luoyuan, este era, claro, um gene transcendente muito bom. Era uma pena que ele só tivesse usado sua habilidade de cura algumas vezes até então. Afinal, ele era muito forte e raramente se deparava com uma situação em que precisava usar sua habilidade de cura. Luoyuan chamou o garçom para limpar o lençol manchado de sangue pela terceira vez, mas o garçom já estava entorpecido. Depois que Luoyuan descansou por um tempo, ele se preparou para começar a desenvolver seu quarto gene transcendente. No entanto, quando estava prestes a evoluir, parou. Afinal, Luoyuan havia adquirido um gene transcendente do tipo espacial. Ele definitivamente teria que gravá-lo em seu corpo para essa descoberta. Se o corpo do espírito de Jade Branco, que sempre esteve do lado de fora, também evoluiu, não pareceria que 2 genes foram gravados nele. Luoyuan pensou sobre isso e decidiu evoluir na próxima vez. No mínimo, ele seria capaz de exibir teletransporte espacial. Se ele evoluísse o corpo do espírito de Jade Branco, ele não seria capaz de usar o teletransporte espacial em campo aberto, e isso não valeria a pena. Além disso, o controle mecânico anterior e a evolução da luz da vida lhe custaram muitos cristais espirituais, e a reserva de energia espiritual no cubo de evolução também era insuficiente. Luoyuan já havia obtido um grande número de cristais do cubo evolutivo anteriormente. Somando-se aos cristais de Ami, ele tinha quase 6 milhões de cristais de nível 4. Somente esta única rodada de evolução quase consumiu toda a sua energia.
Embora a evolução do controle mecânico e da luz da vida não tenha custado tanto quanto o teletransporte, ainda custou perto de 3 milhões de cristais espirituais de nível 4. No entanto, os retornos foram naturalmente muito grandes. Independentemente de se tratar de controle mecânico ou teletransporte espacial, todos eram genes transcendentes que podiam ser aprimorados em todos os aspectos. A força física atual de Luo era quase 10 vezes maior do que antes, e ele não apresentava fraquezas. Além da luz da vida, que melhorou principalmente a força mental, a percepção mental de Luo se tornou muito forte. Ele estava apenas no início do terceiro nível. Se usasse todos os seus sentidos, já conseguiria sentir até 10 quilômetros. Dentro do alcance de sua percepção, a transmissão espacial de Luo não o enviaria para o corpo de outro objeto. Em outras palavras, Luo podia se teletransportar à vontade em um raio de pelo menos 10 quilômetros. Com o teletransporte espacial, baseado na experiência de treino de Luo com Setinji e Li Qing, ele não correria nenhum perigo mesmo se enfrentasse um rei da batalha. No mínimo, se Luo quisesse escapar, especialistas como Setinji e Li Qing definitivamente não seriam capazes de detê-lo. Quanto aos monarcas e imperadores da batalha, Luo nunca havia lutado com eles antes, então ele não sabia se conseguiria escapar. Talvez naquele nível ele tivesse algum meio especial. Mas, no geral, Luo já estava muito satisfeito. Afinal, ele era apenas um novato que acabara de chegar ao nível de general de batalha de terceiro nível. Nem mesmo um guerreiro rei da batalha poderia fazer nada contra ele, então por que ficar insatisfeito? Luo expirou, levantou-se e espreguiçou-se. Seus genes haviam evoluído e evoluído continuamente. Estava exausto. Nesse momento, Luo sentiu a exclusão da terra de origem. Ficou atordoado e descobriu que a porta da luz havia sido restaurada. A evolução dessa vez demorou tanto. Luo não esperava por isso, mas mesmo assim deixou a terra de origem. Capítulo 308 Retornando às ruínas mecânicas aéreas. 308 Retornando às ruínas mecânicas aéreas. Ainda estava escuro lá fora quando eles deixaram a terra de origem. Luo deitou-se na cama, pensando em seu próximo plano. Primeiro, depois que seu cultivo atingir o estágio 3, com sua habilidade atual de controle mecânico, ele deve ser capaz de varrer todas as ruínas mecânicas de Ayer. Ele primeiro se dirigiria à cidade flutuante central e obteria os recursos na área central. No mínimo, haveria recursos de cultivo de nível 3. Ele poderia usar o fluido gênio de poder espiritual para cultivar seu poder espiritual, mas ainda precisava de cristais espirituais para carregar o cubo de evolução. Ele teve que levar algumas coisas das ruínas mecânicas de Ayer para leiloar e trocá-las por cristais. No mínimo, ele tinha recursos suficientes de nível 3 a nível 4, e talvez até conseguisse extrair recursos de nível 4 a nível 5. Se não houvesse problemas com seu cultivo, o próximo passo seria a transformação do cubo evolutivo. Após a última transformação, Luo também entendeu que poderia haver alguma aura desconhecida no objeto mutante que seria benéfica para o cubo evolutivo. Se ele quisesse que o cubo de evolução continuasse se transformando, ele precisaria encontrar bestas ou objetos mutantes. A primeira coisa que veio à mente de Luo foi o vigia noturno. Afinal, todas as mutações estavam relacionadas aos vigilantes noturnos. Acontece que a irmã Qing era uma anciã honorária dos vigias noturnos, então ele pôde perguntar a ela. No entanto, as funções do cubo de evolução eram definitivamente suficientes por enquanto. A mutação já era uma coisa perigosa desde o início, então ele poderia atrasá-la. Havia também outro problema importante: o precioso gene transcendente. Luo ainda tinha a fúria do vento e do trovão que ele poderia usar, mas ele ainda precisava de outros genes transcendentes. Havia muitos genes transcendentes preciosos na escola, mas todos eles exigiam créditos acadêmicos. A questão de ganhar créditos teve que ser levantada. Quanto a esse problema, ele já tinha um gene de 4º nível, então ele poderia ganhar créditos antes de chegar ao 5º nível de rei de batalha. Ele também poderia atrasá-lo.
Para Lu Yuan, ele não precisava se preocupar com recursos no curto prazo. A única coisa que ele precisava fazer era digerir todos os recursos nas ruínas mecânicas de Ayer e elevar seu cultivo ao limite que pudesse. Depois disso, ele consideraria outros problemas. Depois de se decidir, Lu Yuan fechou os olhos e planejou tirar uma soneca. Na manhã seguinte, Lu Yuan saiu do dormitório e foi para o dormitório de Sitingil. Na sala de cultivo subterrânea no dormitório de Sitingil, Sitingil estava vestindo um traje de treino branco e sentado de pernas cruzadas no centro. Houve uma forte onda de energia espiritual ao redor dela. Nesse momento, Sitingil abriu os olhos. O raio de luz brilhou em seus olhos vermelho-dourados. Lu Yuan desceu lentamente as escadas. Professor, estou aqui. Ao ver Lu Yuan, Sitingil ficou ligeiramente atordoada. Uma expressão de espanto surgiu em seus olhos antes que ela revelasse um sorriso. Você conseguiu passar? Lu Yuan ficou surpreso. Sorriu e assentiu. Sim. Sitingil também sorriu satisfeito. Você é muito talentoso e sua velocidade de cultivo é muito mais rápida do que eu imaginava. Isso não é ruim. Você é muito gentil, mentor. Sitingil balançou a cabeça e olhou para Lu Yuan. Então, sorriu e disse: seja para você ou para o Império, quanto mais forte for o seu talento, melhor. Além disso, há mais uma coisa que pode estar relacionada a você. Lu Yuan ficou surpreso. Olhou para Sitingil, confuso. O que foi, professora? A expressão de Sitingil ficou séria quando ela disse: Lu Yuan, você sabe sobre a fenda espacial? Lu Yuan assentiu. Sim. Ouvi dizer que haverá fendas espaciais que aparecerão aleatoriamente em todo o universo. Elas conectarão dois lugares completamente diferentes. Agora que Lu Yuan tinha a habilidade de se teletransportar, ele naturalmente entendia que esse tipo de fenda espacial deveria ser uma situação anormal no espaço. No entanto, logicamente falando, o espaço no universo deveria ser muito estável. Como pôde haver tantas rachaduras espaciais? No mínimo, Lu Yuan já sabia que a fenda espacial havia surgido há muito tempo. Milhões ou até dezenas de milhões de anos. Não parecia haver nenhum registro. Se o espaço do universo fosse estável, não haveria tantas fendas espaciais aleatórias. A menos que as pupilas de Lu Yuan se contraíram e suor frio brotou em suas costas. A menos que o espaço no universo não fosse tão estável quanto se poderia imaginar. O universo inteiro explodiu porque o espaço não era estável o suficiente, certo? O couro cabeludo de Lu Yuan se arrepiou ao pensar nisso. Como se tivesse notado a anormalidade de Lu Yuan, Sitingil olhou para ele confusa. O que está errado? Lu Yuan voltou a si e disse com um sorriso: estou bem. Pensei em algo. Se fosse realmente como ele pensava e o universo não fosse muito estável, ele não poderia fazer nada a respeito. Além disso, ele não era o único com gênio espacial. Definitivamente havia um figurão que tinha o gênio espacial. Mesmo que o céu desabasse, ainda haveria pessoas altas para sustentá-lo, então não era vez dele se importar. Ele era apenas um general de batalha lamentável, fraco e indefeso. Sitingil não perguntou a Lu Yuan o que ele havia pensado. Ela apenas disse: nosso Império Bordo Vermelho também possui algumas fendas espaciais dentro de suas fronteiras. Entre elas, havia uma fenda espacial que levava a um lugar chamado Planeta Veia de Gelo. Havia muitos cristais de gelo lá, e eles podiam ser usados de diversas maneiras. Seja para armas geno ou para itens tecnológicos, eles podiam ser usados. No entanto, existem outras fendas espaciais no planeta Veia de Gelo além da nossa. Há uma fenda espacial que leva a um planeta dos homens kobolds. Ao ouvir isso, Lu Yuan entendeu. A relação entre kobolds e humanos nunca foi boa. Eles lutavam por recursos, fosse na Terra de origem ou no mundo real. Capítulo 309 Retornando às ruínas mecânicas aéreas 2 309 Retornando às ruínas mecânicas aéreas 2 Agora que eles descobriram um planeta chamado Planeta Veia de Gelo, parecia que as duas raças estavam em guerra novamente. Lu Yuan olhou confuso para Sitingil e sorriu amargamente.
Professor, o que um novato como eu, que acabou de entrar no nível guerreiro, pode fazer nesta batalha entre as duas raças? Claro que não é da sua conta se for uma situação normal. Sitingil sorriu. No entanto, tanto os kobolds quanto o Império Bordo Vermelho têm outros inimigos. Não vamos falar do povo com cabeça de cachorro. Quanto ao nosso império, vocês acabaram de retornar da linha defensiva nas Montanhas Infinitas. Vocês deveriam saber como a situação está complicada por lá. Luion assentiu. O Império tem mais de uma linha de defesa, como a linha de defesa nas Montanhas Sem Fim. Em geral, estamos com um pouco de falta de efetivo. Se realmente tivermos que lutar contra os kobolds na Estrela Veia de Gelo, é claro que é possível. No entanto, se não for o último recurso, os escalões superiores do Império ainda esperam poupar suas tropas para lidar com outros perigos ou situações ainda mais perigosas. Entendeu? Luion assentiu e chegou a uma conclusão. Entendo. Embora os recursos do planeta Issimai sejam muito preciosos e acelerem o desenvolvimento do nosso Império, algumas áreas podem afetar a segurança do Império. Devemos priorizar nossa segurança antes do nosso desenvolvimento. Sitingil sorriu e assentiu. Não somos só nós, mas os kobolds também. Ambos os lados tinham 2 milhões de soldados se enfrentando no planeta Veia de Gelo. No entanto, ainda não começamos a lutar de verdade porque estamos todos nos controlando. Se esta guerra realmente começasse, independentemente do resultado, a força de ambos os lados seria enfraquecida até certo ponto. Naquela época, era possível que eles fossem explorados. Dessa forma, os superiores do Império do Bordo Vermelho e os superiores dos kobolds estão atualmente discutindo uma solução por meios diplomáticos. Se as negociações falharem, podemos começar uma guerra. No entanto, se as negociações forem bem-sucedidas, podemos usar outros métodos para determinar a propriedade da mina de cristais da Veia de Gelo. As pupilas de Luion se contraíram quando ele entendeu algo. Mentor, você está dizendo que esse outro método pode estar relacionado a mim? Sitingil olhou para Luion e seus olhos brilharam. Luion, você tem uma reação rápida. Isso foi realmente verdade. Se usassem outros métodos, provavelmente seria uma forma de competição de artes marciais. Naquela época, artistas marciais geniais poderiam ser autorizados a competir em várias modalidades, e a propriedade da mina de cristais de gelo seria determinada pelo resultado da competição. Luion ficou em silêncio. Realmente existiu algo assim. Isso o pressionava muito, afinal, estava relacionado ao desenvolvimento do país. Sitingil viu o silêncio de Luion e disse: claro, esta é apenas uma das possibilidades. Há também outras maneiras de determinar a propriedade da mina de cristais de gelo. Mesmo que precisassem participar, a dinastia não os deixaria trabalhar de graça. Sejam genes transcendentes raros, armas geno ou tesouros, todos seriam recompensados. Eu prometo a você, como a princesa mais velha do Império. Luion ficou surpreso e então sorriu. Mentor, não é que eu não queira ir. Se você realmente precisar de mim, estou disposto a ir. Só estou um pouco estressado. Logicamente falando, depois que a família de seu antecessor sofreu um acidente, ele teria morrido de fome se não fosse pelo apoio do Império. Se ele pudesse ajudar, naturalmente não recusaria. Além disso, sua mentora era a princesa mais velha do Império. Ao ouvir isso, Sitingil sorriu e disse: você não precisa se sentir muito pressionado. Ainda não tenho certeza, então é só um palpite. Concentre-se apenas no seu cultivo. Vamos continuar cultivando o corpo de aço. Luion assentiu. Depois que Luion alcançou o terceiro posto, o tempo necessário para consertar a porta de luz foi ainda maior. 3 dias depois, Luion continuou a entrar na terra de origem. Luion apareceu em sua casa alugada. Hoje, ele não foi ao centro de artes marciais. Em vez disso, fechou os olhos e se comunicou com o fio invisível em sua mente. No momento seguinte, uma luz branca brilhou ao redor de Luion. Quando a luz branca se dissipou, ele apareceu em uma cidade de aço que se estendia até onde a vista alcançava.
Nas ruas da Cidade de Aço, havia um grande número de guardas mecânicos patrulhando. As aeronaves mecânicas no céu eram como um cardume de peixes nadando no céu. As ruínas mecânicas de Ayer. O canto da boca de Luan se ergueu, revelando um sorriso. Voltar aqui foi como voltar para casa. Luan eliminou o urso negro número 1. Sua força espiritual aumentou e, no momento seguinte, ele apareceu no telhado de um prédio alto a mais de 20 quilômetros de distância. Teletransporte espacial. Em apenas alguns segundos, ele percorreu mais de 20 quilômetros, muito mais rápido que o urso negro número 1. Luan usou o teletransporte espacial repetidamente. A cada vez, ele se teletransportava mais de 20 quilômetros. Em pouco tempo, ele chegou a um lugar não muito longe da cidade flutuante central. Seu objetivo ao chegar às ruínas mecânicas de Ayer era ir para a cidade flutuante central e depois para a área central de nível 3. Ele queria obter mais recursos e também queria uma arma gênio de nível 3. Sua arma gênio era uma classe Overlord de nível 2, algo com que guerreiros gênio comuns só podiam sonhar. Mas para Luan, já que ele estava no nível 3, era senso comum mudar para uma arma gênio de nível 3. Sim, seria melhor se ele tivesse uma arma King gênio de terceiro nível. Depois disso, ele evoluiria novamente e alcançaria o nível de rei. Ele olhou para a enorme cidade central flutuante no céu e piscou várias vezes. Antes que o exército de aeronaves do lado de fora da cidade flutuante central pudesse reagir, elas já haviam chegado ao interior da cidade. Essa velocidade era muito maior que a do urso negro número 1. A única desvantagem era que quanto maior a distância, mais energia espiritual ela consumiria. Se o teletransporte ocorresse em um raio de 100 metros, o consumo de poder espiritual de Luan poderia ser pequeno. Entretanto, teletransportar-se mais de 20 quilômetros de uma só vez quase esgotaria o poder espiritual de Luan. Felizmente, ainda havia muitos cristais espirituais no espaço de runas de batalha de Luan. Não foi difícil para Luan reabastecer seus cristais espirituais enquanto se teletransportava. De qualquer forma, só estava Luan ali. Ele não precisava esconder nada e podia simplesmente se soltar. Após entrar na cidade flutuante, Luan observou os arranha-céus densamente povoados. Ele não tinha a intenção de vagar pelo anel externo. Depois de pensar um pouco, decidiu ir primeiro ao prédio de 10.000 metros de altura no anel externo. Luan estava realmente um pouco curioso. Afinal, as ruínas das ruínas mecânicas de Ayer já haviam sido abertas muitas vezes antes, e muitas pessoas já haviam entrado na cidade flutuante central. Mesmo que eles não tivessem entrado na área central da cidade flutuante, a área externa deveria ter sido varrida repetidas vezes. Então por que Luan e os outros tinham todos os tipos de tesouros quando chegaram? Foi gerado automaticamente pela terra de origem? Ou foi adicionado por outra pessoa? Luan queria ver se os tesouros no edifício de 10.000 metros de altura haviam sido reabastecidos. Após alguns teletransportes, Luan chegou ao quadrado de um edifício de 10.000 metros de altura. Quando viu que a praça estava vazia, sem guardas mecânicos ou cadáveres, Luan ergueu as sobrancelhas. Ele deu um passo à frente e seu corpo atravessou o espaço. Chegou à entrada do prédio de 10.000 metros de altura e empurrou a porta. Então, Luan vasculhou todo o cômodo do prédio de 10.000 metros de altura e não encontrou nada. Luan não pôde deixar de se sentir um pouco decepcionado. Ele pensou inicialmente que os tesouros contidos ali já tivessem sido reabastecidos. Parecia que ele ainda não tinha. Claro, ele também pode ser reabastecido após um período de tempo. Caso contrário, Luan não seria capaz de entender por que havia tesouros em todos os prédios altos toda vez que as ruínas mecânicas de Ayer se abriam. Havia outra possibilidade que Luan não queria ver. Ou seja, depois que as ruínas mecânicas de Ayer o reconheceram como seu mestre, a terra de origem não o complementaria. Então ele chorava. Luan balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Seu corpo desapareceu no local e foi teletransportado para a área central.
Nas ruas, um grupo de guardas mecânicos de estágio 3 estava patrulhando. O espaço flutuou e o corpo de Lu Yuan apareceu. Quando o guarda mecânico de terceiro estágio viu Lu Yuan, seus olhos mecânicos imediatamente ficaram vermelhos. Bip! Intrusos descobertos, executando a sequência de limpeza. Eles correram em direção a Lu Yuan. Lu Yuan olhou para eles, e os guardas mecânicos pararam imediatamente. Então, ajoelharam-se diante de Lu Yuan. Mestre! Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Esse controle mecânico foi realmente útil. Capítulo 310 Varredura, colheita enorme 1. Com o pensamento de Lu Yuan, um grupo de guardas mecânicos de terceiro estágio caiu no chão com faíscas elétricas aparecendo em seus corpos. Bolas de luz apareceram em seus corpos. Como todos os guardas mecânicos eram de nível de chefe, muitos dos itens que eles derrubavam eram itens azuis de nível de líder. Lu Yuan deu uma olhada e viu uma arma genômica de nível 3, classe líder, e um pouco de metal especial. Para Lu Yuan, isso não era muito útil. Para ele, o mais útil era, naturalmente, o fluido genético do poder espiritual. Uma garrafa de fluido genético de aumento de poder espiritual de nível 3 era equivalente a 10.000 cristais espirituais de nível 3, e era mais fácil de absorver do que cristais espirituais. Esse era o principal alvo de Lu Yuan dessa vez. Depois que Lu Yuan pegou as coisas, ele se virou para olhar o prédio de 50.000 metros de altura não muito longe. Era um pouco diferente da periferia. Os arranha-céus na área central eram mais altos, com o maior deles chegando a 50.000 metros de altura. Lu Yuan se aproximou e logo viu os guardas mecânicos aglomerados na praça em frente ao prédio alto. Havia cerca de 1.000 deles, e a maioria dos guardas mecânicos de nível de líder eram membros normais de patrulha, enquanto os líderes de esquadrão eram de nível de comandante. Além dos líderes de esquadrão, havia 12 líderes de esquadrão de nível Overlord. Na entrada, havia um guerreiro mecânico preto e dourado. Este guerreiro robô tinha apenas cerca de 5 metros de altura. Segurava uma espada pesada em ambas as mãos, e a aura que exalava era extremamente poderosa e aterrorizante. Rei mecânico tipo 3. Se fosse uma batalha frontal, Lu Yuan teria acabado de chegar ao nível 3 e não tivera tempo para refinar seu gene rei. Se eles realmente lutassem, ele deveria ser capaz de exaurir esse cara até a morte depois de passar algum tempo com seu teletransporte espacial. Como esse sujeito tinha uma vida mecânica, não havia necessidade de passar por tantos problemas. Com o pensamento de Lu Yuan, todos os guardas mecânicos na praça congelaram no local. No momento seguinte, faíscas elétricas brilharam nos corpos desses guardas mecânicos e eles caíram no chão. Lu Yuan caminhou em direção à porta. O rei mecha de terceiro estágio também olhou para Lu Yuan com olhos injetados de sangue, mas não atacou. Até mesmo um rei mecha de terceiro nível tinha que guardar o portão e não podia atacar Lu Yuan. Lu Yuan olhou para os olhos vermelhos do rei mecha do terceiro estágio e sorriu. No momento seguinte, ele ativou o controle mecânico. Os olhos vermelhos do rei mecha tipo 3 piscaram por um momento e depois retornaram à cor azul original. Lu Yuan plantou com sucesso a semente do controle em seu corpo espiritual. Lu Yuan sorriu. Como esperado, até mesmo um rei mecha de estágio 3 aperfeiçoado poderia controlá-lo. Com sua força atual, ele poderia controlar no máximo 3 reis mecha de estágio 3 aperfeiçoados ao mesmo tempo. Se não tivesse o gênio espacial, Lu Yuan talvez nem fosse páreo para um rei máquina de estágio 3 aperfeiçoado. Se ele realmente tivesse 3 reis máquinas como ajudantes, seria bom para Lu Yuan. Lu Yuan avaliou o rei mecânico e pensou por um momento. Matá-lo lhe daria uma arma gênio de classe rei, e talvez até um gene transcendente de classe rei. Se não o matassem, teriam mais ajudantes. Lu Yuan pensou um pouco e decidiu não matá-los ainda. Queria ver se havia algo de bom no prédio. Se ele pudesse encontrar uma arma genômica de classe rei que fosse adequada para ele, então ele não precisaria matá-lo. Se ele não conseguisse encontrá-lo, ele simplesmente o mataria. Lu Yuan ordenou que o rei das máquinas pegasse todas as bolas de luz no chão e então entrou sozinho no prédio de 50.000 metros de altura.
3 dias depois, Luan deixou impotente as ruínas mecânicas de Ayer. Não que Luan já tivesse explorado toda a área central do mecanismo mecânico Ayer. Na verdade, Luan não havia explorado nem um décimo dela. O problema era que ele não tinha espaço suficiente para sua dimensão de runa de batalha. É preciso saber que o atual espaço de runas de batalha de Luan tinha um raio de várias centenas de metros. No entanto, havia muitos tesouros ali, e ele basicamente os havia enchido. Havia todos os tipos de maldições de nível 3 e 4, itens psionicos, armamentos de gênio e genes transcendentes. Havia 600 mil frascos de fluido genético de nível 3 para aumentar o poder espiritual. Isso equivalia a 60 milhões de cristais espirituais de grau 5. Além dos cerca de 30 milhões de fluidos genéticos de poder espiritual de nível 4 que Luan havia deixado, ele agora tinha 63 milhões de cristais espirituais de nível 5. Além disso, ele também controlava 3 reis mecânicos de terceiro estágio aperfeiçoados e encontrou 100 senhores mecânicos de terceiro estágio aperfeiçoados no edifício de 50 mil metros de altura. Além disso, havia todos os tipos de tesouros que ele possuía antes. Eram muitos, então Luan não tinha onde guardar outras coisas. Ele não teve escolha a não ser ir embora. Depois de deixar as ruínas mecânicas de Ayer, Luan foi primeiro para o continente Nuvem Branca. Após chegar à casa de leilões do continente Nuvem Branca, Luan colocou à venda algumas das maldições, bombas psionicas, armamentos geno de nível 3 para líderes, comandantes e overlords, além de alguns dos genes transcendentes mais comuns. O preço inicial total dos itens à venda era de 130 milhões de cristais espirituais de grau 5. Era apenas uma parte do que Luan havia colocado em leilão. Ele temia que o mercado não aceitasse se ele retirasse muito de uma só vez. Só se pode imaginar quanta riqueza Luan obteve na área central das ruínas mecânicas de Ayer. Sem mencionar um rei de batalha de 5º nível, até mesmo um imperador de batalha de 6º nível pode não ser tão rico quanto ele. Quanto às outras peças, como as marionetes mecânicas de nível suzerano aperfeiçoadas de nível 2, genes transcendentes, talismãs e bombas espirituais que Luan havia usado anteriormente, Luan planejava retornar ao mundo real e vendi-las na escola. De acordo com o preço de uma arma de classe Overlord, uma arma mecânica Overlord de estágio